Então, vamos lá. Boa noite, Sara, e a todos que forem entrando. É, Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre as atividades que foram aplicadas na aula passada. A Sara, você consegue me ouvir, Sara? Sim, professora. E está tudo bem com a atividade? Você está conseguindo desenvolver? Já mandou, já entregou a atividade? Queria Falta usar só esses essa daqui. primeiros 10 minutos para a gente tirar um pouco de dúvidas, porque eu sei que a análise SWOT ela é mais complicada de fazer, requer mais uma análise mais crítica, e para quem não tenha nunca trabalhado com essa ferramenta, às vezes apresenta mais dificuldade mesmo. Então, vamos aproveitar esses primeiros minutinhos para a gente revisar um pouco, porque essa atividade a gente já vai ter que entregar até a semana que vem, e eu já vou passar outra atividade também hoje. Então, começar a acumular a atividade. Então, a minha ideia é realmente a gente conseguir sanar para vocês enviarem o mais rápido possível e não acumular. Você não fez essa ainda do storyboard? Não, professora, tem como a senhora me explicar um pouco ela? Claro, tem sim. Então, essa atividade foi uma atividade que a gente começou a trabalhar ela, eu acho que as 2 aulas atrás, foi quando a gente falou sobre realmente como funcionava o fluxo de uma organização, os diferentes níveis que a gente tinha de tipos de gestão e a capacidade de uma gestão na hora de tomar atitudes, tomar decisões sobre o processo no qual ele estava inserido. E essa é uma grande dificuldade que nós temos, seja na posição do gestor, ou seja na posição mesmo de um profissional, de que forma que a gente vai tomar essa decisão, quais as opções que a gente tem que ter para que a gente tome uma melhor decisão possível, né, dentro das opções que nos aparecem. E principalmente a segurança de tomar a decisão, né, para não ficar aquele famoso ficar em cima do muro, né, não sei se eu vou para cá ou não sei se eu vou para lá. Quanto mais você vai subindo naquela escala da gestão que eu mostrei para vocês, dependendo do nível de gestão, você vai ter o chefe, o chefinho, o chefão, e vai sendo demandado de você cada vez mais a tomada de decisão. O storyboard é uma ferramenta que vai te auxiliar a você construir um mapa mental para que você tome a decisão da melhor maneira possível. Ah, professora, eu fazendo storyboard, eu estou 100% garantida de que eu vou tomar a melhor decisão ou que a minha decisão vai estar certa? Não, depende de outras variáveis que às vezes pode estar inserida num contexto e como as situações mudam de tempos em tempos, a gente pode às vezes tomar uma decisão hoje e que se você estiver num organismo, numa organização muito dinâmica ou em alguma situação muito dinâmica, essa decisão ela pode não ser ideal já no dia seguinte. Um exemplo é a situação que nós estamos vivendo agora de pandemia, que é um problema externo, ou seja, foi uma ameaça externa que afetou todas as organizações e que, como as informações e o nível de contágio ele é muito avançado, a gente fica o tempo todo, fecha comércio, se abre comércio, é seguro, faz quarentena, não faz quarentena, vamos colocar só o grupo de risco em quarentena, vamos botar todo mundo na rua. Então, as tomadas de decisões que estão acontecendo, pela falta de informação, de conhecer o contexto da situação, que é um contexto de doença, de vírus, faz com que as informações vão chegando e as decisões vão sendo tomadas sem as devidas análises. Então, isso também pode acontecer num contexto organizacional, você passar por algum problema muito grave, onde o que você tomou de decisão hoje, amanhã já não te convém. Mas eu garanto que quando você coloca isso no mapa mental, ou seja, você faz um storyboard dessa situação, você vai ter mais munição, mais segurança para que você consiga fazer a melhor tomada de decisão. Então, ali no box central, onde está escrito tomada de decisão, você vai colocar o assunto ou o problema que você tem que resolver. Você tem que tomar uma decisão a respeito de. Então, você coloca lá, né, numa forma sucinta, qual é o assunto. No box número 1, você vai colocar quais as opções, quais as escolhas você tem em relação àquele assunto que você precisa resolver. Exemplo,
Estamos na crise da pandemia. Estamos na crise da pandemia. Então, eu vou precisar demitir funcionários? Eu estou com problema de caixa. Então, quais escolhas eu tenho? Uma escolha é demissão, a outra escolha é a gente fazer um acordo de redução de jornada, que o governo está liberando. A outra escolha é dar férias para todo mundo. Ou seja, você lista quais as possibilidades você vai ter em relação àquela decisão que você precisa tomar. No box número 2, você vai colocar as consequências que você terá ao tomar cada uma daquelas escolhas que você listou. Se eu demitir, qual consequência que eu vou ter? Se eu demitir hoje, a consequência que eu posso ter é que o mercado pode voltar a funcionar amanhã e eu vou ficar sem mão de obra para trabalhar comigo. Beleza. Número 2, se eu der férias para os meus funcionários, qual consequência eu posso ter? Consequência que pode ser que daqui a um mês essa pandemia não tenha acabado e eu ainda assim, aí eu não vou ter mais a opção de férias e eu vou ter que demitir do mesmo jeito. Beleza. Opção número 3, fazer o acordo. Vamos fazer o acordo, qual consequência isso vai gerar? Isso vai gerar uma consequência financeira na rotina dos meus funcionários. Isso pode gerar insatisfação, o clima organizacional pode não ficar legal, ou seja, você vai listar. Se eu tomar uma escolha lá no box número 1, qual consequência eu tenho? No número 3, quais os recursos você vai precisar para tomar a decisão daquelas escolhas que você colocou? Se para eu lançar de férias eu preciso ter dinheiro para poder pagar férias para todo mundo. Será se eu tenho dinheiro para pagar as férias? Se eu demitir, eu preciso ter dinheiro para pagar a rescisão também, os 40% da multa do FGTS. Será se eu vou ter dinheiro para pagar? Talvez eu não tenha caixa. E se eu fizer um acordo de redução, eu não vou precisar de dinheiro, pelo contrário, eu já vou ter aquele valor da minha despesa já reduzido no primeiro mês, e por mais que talvez o clima não fique muito agradável, mas pelo menos eu não vou precisar desembolsar um dinheiro que eu nem tenho. Então, vou conversar com os meus funcionários e tentar seguir por esse caminho. E aí, no box número 4, na caixinha número 4, você vai colocar a sua decisão, aquilo que você decidiu tomar. Eu, no meu mapa mental, aqui como dona de organização, eu estou decidindo reduzir, entrar num acordo de redução de salário com os meus funcionários. Eu acho mais conveniente, porque eu não tenho dinheiro nem para demitir, nem para dar férias para eles. Então, eu prefiro entrar num acordo com eles para reduzir os salários deles por um tempo, de 4 a 6 meses, e eu vou ter uma conversa, eu vou fazer uma reunião com eles para que eles comprem essa ideia comigo. Beleza, decidi, tomei a decisão dentro de todas aquelas escolhas que eu tinha. Aí o número 5, eu vou refletir, eu vou imaginar eu reduzindo o salário dos meus funcionários, eu tendo que chegar com os meus funcionários e conversar com eles a respeito desse climão que vai ficar, porque durante 4 meses eles vão perder 70% do salário deles. De que forma isso vai impactar, como isso vai mexer no clima das pessoas, no dia a dia, na rotina. Então, eu vou refletir. Uma vez que eu refleti, que eu vi, caramba, vai impactar um pouco o clima, mas eu acho que eles vão entender que é melhor do que ser demitido nessa crise, aí eu chuta a bola, entendeu? Porque eu já fiz os 5 steps de análise dessa minha tomada de decisão. Então, você se dedicou a analisar, você pensou, você refletiu, você analisou todas as possibilidades, você se sente mais segura para tomar essa decisão. Aí, como é que você vai fazer o seu storyboard? Você vai escolher um assunto qualquer que esteja acontecendo com você, seja de ordem profissional, seja de ordem pessoal, e vai fazer esses 5 stepzinhos, 5 passos para você conseguir tomar uma decisão. Aí você compartilha comigo o storyboard e a gente, na próxima aula, a gente vai começar a aula falando, eu vou escolher algumas pessoas para apresentar o seu storyboard e para a gente debater um pouco sobre de que forma que vocês entenderam isso daí. Essa atividade, junto com a do SWOT, todas as atividades agora que a gente está passando, elas vão compor uma nota para a gente poder compor a nota do bimestre também, para vocês terem nota. Então, a gente vai trabalhar muito com essas atividades, vocês devolvam, tirem as dúvidas e a gente vai fazer uma apresentação online. Então, na próxima aula, a gente apresenta o storyboard e a ferramenta SWOT. E na outra aula, vocês vão apresentar a atividade que eu vou apresentar aqui hoje. Entendido? Tá claro, Sara? Entendido.
Tá sim, professora. E sobre o SWOT, a matriz SWOT, ficou tranquilo? Ficou tranquilo também. Tá bom, então. Lene, da sua parte, está tranquila as atividades? Então, tá bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, na aula passada a gente falou sobre uma ferramenta de diagnóstico organizacional, que é a análise SWOT, onde a gente conseguia, com a análise SWOT, a gente consegue identificar quais são os potenciais, ou seja, os pontos fortes que a gente tem dentro de uma organização, quais são os pontos fracos, os pontos de melhoria, aquilo que a gente precisa realmente identificar e mapear. O que a gente tem de oportunidade em relação ao meio externo para conosco, ou seja, o que o meio, né, a sociedade que eu estou vivendo pode me trazer de oportunidade, de novos negócios, de incrementos, de crescimento, e o que eu também tenho de ameaças em relação do meio externo para conosco. Então, a gente deu vários exemplos, eu falei bastante sobre o momento que a gente está vivendo, sobre a questão da pandemia, que foi uma ameaça que veio do meio externo, ou seja, nós não estávamos preparados e muito provavelmente a maioria das empresas nem colocou isso na sua análise SWOT. Então, isso é um documento oficial para que a gente realmente consiga as devidas certificações, mas independente da sua empresa ser certificada, a análise SWOT é uma boa prática que a gente deveria fazer para a gestão do clima organizacional, para entender como é que a nossa empresa está funcionando, para que caminho que ela vai, quais as ações que eu preciso tomar para que aquilo que eu determinei ou que eu sugeri como meta que eu consiga alcançar. Mas ela é só uma das ferramentas de diagnóstico. O diagnóstico organizacional ele é muito maior do que isso, né? E é algo que as empresas costumam fazer quando não estão bem, quando as coisas costumam dar mal, as pessoas fazem diagnóstico organizacional. Eu brinco bastante que o diagnóstico organizacional é a terapia de casal. Os casais geralmente fazem terapia de casal quando eles decidem, estão em crise, querem se separar, alguma coisa do tipo, aí eles vão lá e fazem terapia de casal. A mesma coisa a gente usa o diagnóstico organizacional, a gente acaba usando a ferramenta do diagnóstico, as ferramentas de diagnóstico, quando a gente está passando por algum momento de crise que a gente não consegue identificar o que é. Então, normalmente, eu estou com crise porque o mercado está sendo afetado por uma crise financeira mundial, econômica mundial. Aí eu entendo o que está acontecendo. Eu tive um problema de greve lá na China no semestre passado e isso está afetando a minha logística aqui da minha empresa. Então, ou seja, ponto identificado. Mas quando a gente trabalha com o clima organizacional, quando as atividades, quando as pessoas, quando o problema está mais na gestão e no dia a dia, na rotina dos funcionários, isso são coisas que ficam muito intrínsecas, são nuances que vão acontecendo e que a gente não consegue entender. Quando a gente vê, já contaminou todo o ambiente. E aí, a gente, num momento ruim, que a gente não sabe qual a causa raiz, a gente lança a mão do diagnóstico organizacional. E, como eu falei para vocês, uma das ferramentas a mais comum é a análise SWOT, mas ela também não é a única para a gente trabalhar com diagnóstico organizacional. Então, qual é a importância do diagnóstico para a sua empresa, né? Consiste em uma análise minuciosa da organização, cujo propósito é levantar todas as características, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, como a gente falou na aula passada. Pode também contribuir para uma melhor tomada de decisão, pois é um instrumento que apresenta uma visão global e dinâmica da empresa, ou seja, ela entra nas entranhas da empresa, para ver passo a passo, detalhe por detalhe, e mostra para a sua gestão como se fosse um livro aberto. Olha, sua organização está desse jeito aqui. E define um roteiro geral do processo da tomada de decisão. Não se trata somente de uma avaliação técnica, mas de um procedimento que habilita o gestor da organização a obter uma visão clara, simples e precisa do conjunto do seu negócio. Como eu falei para vocês,
O que é técnico é mais fácil da gente identificar. A crise econômica, a greve na China, que afeta a minha logística, isso é técnico. Agora, quando a gente vai falando de visão sistêmica, aí isso daí exige que a gente se aprofunde mais no conhecimento da organização, para a gente poder dar realmente ferramentas e um conjunto de informações para que o gestor tome a melhor decisão possível. Quem pratica o diagnóstico organizacional é um consultor, seja ele externo, ou seja, você contrata alguém para fazer, seja ele interno, alguém que você vai determinar dentro do seu quadro de pessoas, de funcionários, alguém que conheça bastante, para fazer esse diagnóstico, começar a trabalhar no dia a dia da empresa. E essa pessoa, essa figura do consultor organizacional, o papel do consultor que vai fazer o diagnóstico, que vai entrar na sua empresa, que vai entrevistar as pessoas, que vai tomar cafezinho, que vai almoçar, é um papel fundamental para a melhor qualidade da coleta de informações. Esse consultor, ele vai ser a pessoa, vai ser o agente de mudança que, através de um processo interativo, ou seja, ele vai interagir várias vezes e com muitas pessoas, ele assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais de uma empresa na tomada de decisão. Ele vai ser o padre, gente, dentro desse processo do diagnóstico organizacional. Ele vai ser aquela pessoa que, para ele, a gente vai ter que confidenciar absolutamente tudo. Com o consultor organizacional, a gente não tem segredo. Agora, tem que ser uma pessoa de uma profunda ética, porque a gente vai contar determinadas informações preciosas ali para ele. Ele precisa saber trabalhar essas informações para que não passe de uma para frente de uma outra forma que não seja conveniente, as pessoas também não sofram represálias, né? Gente, consultoria organizacional não é fofoca. É realmente um diagnóstico preciso, técnico e sistêmico do que acontece dentro de uma organização. Apesar que muitas informações que vão acontecer ali, que vão ser passadas por consultor, vão parecer conversa de comadre, porque entra de tudo, gente, nesse negócio de diagnóstico organizacional. Entra a coisa do, porque o fulano tem caso com a fulana, por isso que essa área não funciona, porque todo mundo fica com raiva, porque ela ganha mais do que todo mundo. Entra disso e entra coisas do tipo, porque fulano recebe propina da empresa tal, por isso que a empresa tal está aqui. Ou seja, é muita informação. E muita informação sensível, delicada, na mão de uma pessoa ou de uma empresa. Então, o papel desse consultor é um papel realmente de agente de mudança, papel de padre, de coletar toda essa informação, de tratar essa informação e de transformar essa informação em algo útil para que a gestão da empresa consiga fazer um plano de ação e começar a trabalhar os detalhes. Na elaboração de diagnóstico, ele é a peça-chave. Será através das suas análises na coleta que ele identificará os problemas, determinará as suas causas e avaliará os recursos humanos e as suas qualificações nas buscas de adequações. Gente, eu não sei se vocês, alguém aqui já passou por um diagnóstico organizacional. Não sei se isso já aconteceu com vocês e nas empresas que vocês já trabalharam. Luan, você já passou por isso? Jamison? Já teve? O Jamison é que trabalha no IDAAN, né? Jamison? Ainda não, professor. Nunca tive isso aí. Nunca participei Nunca disso. teve? Porque você trabalha Não. muito tempo no IDAAN, né? Já tem uns 10 anos. E aí no IDAAN nunca teve um diagnóstico organizacional, não que você tenha percebido, né? Não. O que acontece? Quando a gente contrata uma consultoria, Jamerson, para fazer diagnóstico organizacional, as pessoas já começam a se arrepiar dos pés à cabeça, porque existe um preconceito muito grande quanto à figura do consultor do diagnóstico organizacional, porque como ele vai determinar as causas e principalmente os recursos humanos daquela empresa,
pode acontecer daquilo que ele levar de informação ocasionar por algumas demissões, troca de cadeiras, coisas desse tipo. Porque ele realmente está fazendo uma análise fria ali, não é pessoal. Então, ele desconsidera determinados fatores nesse processo. Ah, porque o fulano de tal, ele não tem as qualificações necessárias para esse cargo, mas ele trabalha aqui com a gente tanto tempo, ele é tão legal com a gente, poxa vida, ele é tão gente boa, e a gente vai deixando, e aquela pessoa não está entregando aquilo que ela deveria entregar. O consultor, como ele é uma figura isenta, ele está ali para fazer um diagnóstico, então ele está imparcial nesse processo, o que ele faz é falar assim, olha, fulano de tal não atende para essa função. Ah, mas, professor, ele tem a capacidade de demitir as pessoas? Consultor, ele não toma decisão, gente. Ele dá a informação para a tomada de decisão. É esse o papel do consultor. Ele não está ali para determinar quem prende, quem solta. Não é esse o papel dele. Mas ele está ali para municiar a gestão da empresa com informações para que, uma vez que elas queiram tomar uma decisão, elas vão ter a melhor qualidade de informação possível para que a tomada de decisão seja a mais assertiva possível. É como diz uma vez uma minissérie que eu assisti, né? Mais legal do que ser o presidente da República é ser o cara que influencia o presidente, né? Porque ele acaba influenciando em todas as tomadas de decisão, porém ele não tem não colhe as consequências da tomada de decisão. Quem vai colher vai ser o presidente, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso. O consultor, ele não é a pessoa que toma a decisão, ele é a pessoa que influencia na tomada de decisão. Então, o relatório dele é bem importante para que a empresa, a gestão organizacional, tenha uma visão, um olhar isento daquele processo, que normalmente a gente que está ali dentro ou não percebe ou finge que não percebe. E como é que é feito? Hein, professor? Então, no caso, ele vê com outros olhos, né? A empresa, como empresa mesmo, né? Empresa mesmo. Lembra que a gente teve em alguma aula um colega nosso, que eu não vou lembrar o nome, que ele compartilhou conosco algumas problemáticas que estavam acontecendo na empresa dele, que a empresa cresceu, e era uma empresa pequena e cresceu, só que não se profissionalizou, e aí a galera estava tendo comportamento de empresa pequena ainda, e aí tinha gente que não fazia a sua parte, tinha outras pessoas que já tinham que fazer a sua e a dos outros, estava tendo uma sobrecarga de atividade. Lembra disso? Sim, sim. Lembra? Então, ele é uma pessoa que ele está dentro do problema. Uma vez ele dentro do problema, a visão dele já não é mais imparcial, é uma visão parcial, ou seja, ele faz parte do problema. Ele não faz parte da solução, porque ele está ali meio que contaminado por toda aquela atmosfera que está acontecendo, que é uma atmosfera de sobrecarga, pouco trabalho, e os outros não fazem o que deveriam fazer, enfim. Essa pessoa que está ali dentro do problema, ela não é a melhor pessoa para fazer o diagnóstico, porque já vai rolar um sentimento ali, entendeu? O consultor, não, ele chegando nessa situação, ele chega isento de sentimento. Ele vai chegar e ele vai fazer a atividade dele, vai conversar com as pessoas, mas ele não vai levar em consideração determinadas situações que a gente, por trabalhar junto, por ter uma amizade, a gente levaria. Então, esse é basicamente o papel do consultor, é um papel mais isentão, assim, entendeu? Ah, mas tem duas figuras. Eu acho que, não sei se a gente vai falar mais na frente ou se eu coloquei isso numa das atividades de vocês, para vocês fazerem. Tem um consultor, como eu falei no início, o consultor externo, ou seja, você contrata uma empresa para fazer, e tem um consultor interno. Professora, pode isso? Pode. Não tem diferenciação, entendeu? Se você não tem dinheiro para fazer, para contratar uma consultoria, você consegue fazer internamente. Só tem que fazer uma boa análise do perfil de quem dentro do seu time vai conseguir ter essa visão imparcial do todo para poder fazer essas análises do diagnóstico. A consultoria externa, ela consegue fazer isso com maior facilidade, porque ela não sabe quem são as pedras do jogo, né? Então ela vai chegar ali no momento, tá todo mundo no 0 a 0.
Mas, em compensação, a consultoria externa, ela perde na qualidade de conhecer as rotinas do processo, que um consultor interno ele já vai ter mais intimidade, ou seja, ele está ali dentro, ele sabe exatamente como aquele sistema ele funciona, por qual caminhos ele percorre. A consultoria externa ela já não vai ter isso, ela vai saber, é uma fábrica de quê? De TV. Mas que tipo de TV? TV de LED, de última geração e tal. Mas ela não vai ter tempo de fazer, de criar intimidade com aquele processo. E aí pode ser que algumas informações se percam na qualidade pela falta realmente de conhecimento do processo. Mas, em compensação, ela tem mais imparcialidade na hora de fazer os relatórios. E um consultor interno, ele já vai ser mais parcial, ou seja, vai ter a rotina, vai ter o dia a dia, vai ter, sabe, a consideração dos chapas e tudo mais. A não ser que seja uma pessoa realmente que consiga ter uma isenção assim total, que acontece também. Tem consultores internos que conseguem, assim, cara, amigos, negócios à parte, entendeu? Mas o contrário também pode acontecer, de deixar se contaminar por algum tipo de relacionamento. O diagnóstico ele é feito através de obtenção de dados, ou seja, informação. Por isso que eu falei para vocês que o consultor ele é o padre, é aquela pessoa com que você vai se confidenciar, confessar todos os seus pecados e todas as suas vitórias, para que ele consiga fazer um diagnóstico de qualidade. Mas se eu não quiser falar nada para o consultor, gente, você, né, a decisão é sua, mas aí você não vai conseguir ter para a sua empresa um diagnóstico de qualidade. O consultor ele não está ali para arrancar a verdade das pessoas a forceps, não, tá, gente? A gente também tem que querer ser ajudado. Então, vamos voltar ao exemplo do nosso colega, que falou da empresa lá, do que está acontecendo. É uma visão que ele tem, mas pelo que ele falou, outras pessoas da empresa também têm a mesma visão, de que o gato meio que está subindo no telhado. Então, se o dono da empresa decidir contratar uma consultoria para fazer um diagnóstico e a pessoa ficar escondendo o jogo, ou seja, não vão resolver o problema. Ele vai fazer um diagnóstico, o dono da empresa gastou dinheiro, ele vai fazer um diagnóstico meia boca, que não vai ser culpa dele, e ele não vai entregar as informações e muito menos as soluções da melhor maneira possível. O diagnóstico também precisa ser registrado, ou seja, não é conversa de comadre, onde eu não anoto, precisa ter registro de informações. O consultor, ele escuta, ele ouve, ele vai fazendo relatórios daquilo que ele vai coletando de informações para apresentar. Isso precisa estar escrito em algum lugar, é um documento oficial, não é conversa de comadre, de novo. Ele precisa ampliar conhecimento sobre o cliente. O papel do consultor, do diagnóstico organizacional, às vezes eu, como dono de uma empresa ou como diretor de uma empresa, eu tenho uma visão, aquela visão de cavalo, assim, né? Eu coloquei a viseira de um lado, a viseira do outro, eu só enxergo aquilo que está à minha frente. Às vezes pela rotina do dia a dia, extremamente conturbada, às vezes porque é o meu perfil, né? Eu já vi muito gestor que ele não gosta de se indispor, então ele não dá aquele 360 na cabeça. Ele só enxerga aquilo que está na frente dele, de propósito até, justamente para que ele não se envolva em determinados assuntos. E aí o papel do consultor organizacional é ampliar isso, tirar essas viseiras do lado e falar assim, olha, a sua empresa é muito maior do que isso que você está enxergando somente na sua frente. Entendimento sobre a missão e objetivos estratégicos da empresa. De novo, vou usar o exemplo do colega, né? Pelo que ele estava compartilhando com a gente, parece que, foi o que a gente entendeu naquele depoimento dele, que a missão da empresa e aquilo que a empresa estava se propondo a atingir tinha ficado de segundo plano. Que o que estava no primeiro plano era o clima pesado, era a gente insatisfeita, pouca gente trabalhando e os outros lá coçando, entendeu? Ou seja, qual é a missão, a sua missão como empresa? Qual é o objetivo? Eu tenho certeza que num clima desse, se você perguntar dos funcionários qual é a sua missão, cara, quais são suas metas para esse ano, ele vai ficar cri, cri, cri.
Porque ele está perdendo tanto tempo com tantas outras coisas que não são importantes para o crescimento da empresa e está esquecendo daquilo por qual ele é pago para fazer o trabalho dele, por qual ele se propôs a vestir a camisa. É o famoso eu não estou deixando passar a formiga e o elefante está passando aqui do meu lado e quebrando toda a cristaleira. Alguém já teve essa sensação? Já trabalhou numa empresa assim? Ou já vivenciou isso como organização? Marleudo, está na área? Marleudo ou Luan? Quero ouvir vocês. Gente, eu acho que só está o Jamerson aqui e o restante, todos eles... O professor Luan, ele está no bate-papo, ele conecta, mas ele não fala no... Ah, é? Estou ouvindo ele aqui. Compartilha aí, Luan. Fala, já teve alguma experiência parecida? Das pessoas dentro de uma organização estarem preocupadas com probleminhas, com picuinhas e aquilo que era realmente por qual é o propósito da empresa, as pessoas estão deixando passar batido? Vou esperar ele escrever, gente, para ver se ele compartilha alguma informação com a gente. O Marleudo também não está? O Marleudo entrou. Está quieto também. Luan, talvez sim, mas preferi não perder o foco. O problema, Luan, é que você gasta muita energia para manter o foco quando a empresa está nesse nível de confusão, né? Você precisa gastar muita energia para que você consiga atingir as suas metas, porque é tanta interferência, tanta confusão, que você precisa ser meio que guerreiro ali para poder se manter focado. Então, assim, é da astúcia do gestor, do diretor, do chefão lá, do dono da empresa, ele entender e perceber quando a empresa está indo por uma situação que ele precisa diagnosticar e tomar algumas atitudes em relação àquilo. Gente, tem time para essas coisas, tá? Se você espera muito tempo isso acontecer, talvez você não consiga recuperar. Talvez você perca talentos nesse processo, talvez você perca negócios nesse processo. Porque se as pessoas não estão focadas nas suas entregas, na sua missão, nos seus objetivos, elas começam a não cumprir prazo, ou elas cumprem o prazo, mas não cumprem os critérios de qualidade, e aí começa a passar problema para o cliente, e por aí vai. São várias situações que vão acontecendo, que vão contaminando o ambiente organizacional e afetam diretamente naquilo que você se propôs, que normalmente é a venda de algum serviço ou de algum produto. Normalmente é isso. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando. O Luan fez uma pergunta, se o diagnóstico precisa ser anual para evitar esse tipo de coisa. Não precisa ter um tempo para fazer, não necessariamente o diagnóstico tem um tempo. Se você está trabalhando numa mesa redondinha, que está tudo bem, que os funcionários, o seu índice de absenteísmo está ok, o seu indicador de turnover, a gente vai ter uma aula só para falar de indicadores, turma. Se seu indicador de turnover, que é o rotatividade, se as pessoas estão se mantendo na empresa, se você não está perdendo muitos funcionários, se ele está ok, se o seu indicador de qualidade, de reclamação do cliente, também é um indicador que está redondo, se a sua produtividade está sempre na meta, não tem por que diagnosticar nada. Está tudo ok, deixa quieto. Agora, se os seus indicadores começarem a cair, e isso, gente, quem vai falar para vocês são indicadores. Nós precisamos de indicadores. Nós somos movidos à meta. Então, assim, se a empresa for pequenininha, meu faturamento é muito baixo, não interessa, cria indicador.
crie indicador. Um indicador que vai te mostrar como a sua empresa está. A gente não faz gestão assim, ó, não. Deixa eu ver para que lado o vento está. Não é assim que a gente faz gestão. A gente faz gestão em cima de números. Eu preciso de indicadores para me mostrar como anda a minha produtividade, como anda a minha qualidade, como anda o meu turnover, como anda o meu absenteísmo, quanto é que custa a minha folha de pagamento versus o meu faturamento. Tudo isso eu preciso de indicador. E aí, quando você está com o indicador, Luan, ok, não precisa estar se preocupando com o diagnóstico. Mas se o seu indicador não está ok, aí você pode fazer o diagnóstico. Aí faz uma vez por ano, analisa. Fiz o meu indicador agora em 2020. Vou fazer um diagnóstico agora em 2020, porque o ano de 2019 eu fechei com 3 indicadores abaixo da meta. Preciso entender o que está acontecendo. Aí você faz um diagnóstico, planeja as ações, executa as ações, e aí, quando for no ano que vem, você analisa os indicadores e vê se houve alguma melhoria. Se você viu que não houve melhoria, aí precisa de voltar com o diagnóstico de novo para entender, falando assim, caramba, eu fiz o diagnóstico, foram levantadas ações, eu fiz o plano de ação, o que está acontecendo? O que aconteceu para as coisas não darem certo? Aí a gente precisa fazer, aí nesse caso a gente faria anual. Mas normalmente, se tiver tudo ok, não precisa fazer. Mas quem vai te dizer isso são os teus indicadores, que é o que a gente vai ver numa aula também. Acho que da próxima semana, na outra, a gente já vai falar um pouco de indicadores. E também a gente precisa entender, conhecer sobre a história da organização. E aí que eu falo para vocês que o consultor interno, ele leva uma vantagem, porque a história da organização ele já conhece, porque ele faz parte da organização. O externo não. Ele vai ter que gastar um tempo conhecendo essa história da organização para ele poder fazer um diagnóstico. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que nessa empresa a gente fabricava turbina para usina hidrelétrica. Acho que eu já comentei isso com vocês. E era uma empresa de metalúrgica pesada. Eles implantaram essa empresa originalmente é alemã, ela fica em São Paulo, a matriz dela do Brasil, e eles implantaram a empresa aqui em Manaus para atender os projetos de madeira, Santo Antônio, Geral, Belo Monte também. Então, fazia necessário que tivesse uma empresa, porque uma turbina de usina elétrica do tamanho dessa casa aqui, e aí trazer de São Paulo para cá era extremamente complexo. Então, por isso a fábrica precisava ficar mais localizada, melhor localizada, estrategicamente localizada. E lá, o absenteísmo do polo industrial de Manaus, um bom absenteísmo é até 2% do eletrônico. Lá, a gente tinha um absenteísmo de 3,5%, 4%. As pessoas faltavam muito. E aí, comparado aquele absenteísmo da empresa versus o polo de Manaus, ou seja, ele era o dobro. Então, um consultor chegando e olhando ali, ele ia ter uma análise fria e falar assim, o que está acontecendo? Vocês têm um problema de absenteísmo. Mas conhecendo a história da organização, o tipo de negócio, o quão pesado era a atividade que eles faziam, muito calor, eles trabalhavam com couro para soldar, era solda, aquele calor no rosto o dia inteiro. Então, era um trabalho muito preciso também, não dava para o funcionário trabalhar mais ou menos. O funcionário tinha que trabalhar 100%, porque o cara fazia turbina para usina hidrelétrica, gente. Não, é um tipo de produto que não dá para, deu problema lá, tira, bota outro. Não, a turbina, uma vez colocada, tem que durar a vida inteira ali. Ela é um produto, né, é um bem de capital, ou seja, ela foi feita para durar a vida inteira. Então, não dava para o funcionário trabalhar se ele não tivesse 100% de saúde. Então, tinha várias questões, características daquele tipo de negócio e, principalmente, da forma que a empresa lidava com os funcionários, por ser uma empresa alemã, uma empresa extremamente estável, e principalmente uma empresa familiar. Apesar de ser uma multinacional, uma empresa de origem familiar, essa empresa ela tinha uma política onde realmente um absenteísmo entre 3,5% e 4% era um absenteísmo ok.
estava dentro da média. Ou seja, precisava conhecer a história da organização para entender aquele contexto. E aí, nesse contexto, o consultor interno ele leva uma vantagem versus o consultor externo, tá? Quais são os tipos de diagnóstico? Diagnóstico estratégico, que é um diagnóstico que você utiliza para fornecer informações importantes em processos de mudança, crescimento, desenvolvimento. Faltou todas as vírgulas aí, agora que eu estou vendo. É que eu falo ditando os slides, e aí às vezes ele não reconhece. Para processo de mudança, crescimento, desenvolvimento, fusões de empresas, disputas de mercado, troca de fusões e mudança de hierarquia. Gente, se um dia vocês passarem por uma venda de empresa, se a empresa no qual eu já se um dia o IDAAN for comprado por um grupo escolar, como acontece às vezes, né? Chega um grupo escolar gigantesco que faz uma proposta irrecusável para algumas escolas locais. A primeira coisa que esse grupo vai fazer é colocar uma consultoria para fazer um diagnóstico das escolas IDAAN. Vai entender em que momento o IDAAN está. O que o IDAAN tem? O que essa empresa no qual eu estou me propondo a comprar tem de potencial e tem de fragilidade? Qual é esse terreno que eu vou entrar? Como é que eu devo pisar? Piso com tudo? Piso em ovos? Como é que isso vai funcionar? Então, quando a gente trabalha com fusões, com vendas de empresa, a primeira atitude é fazer um diagnóstico organizacional. Mesmo acontece quando as empresas vão se fundir. A Sadia comprou a Perdigão, elas vão fazer uma fusão. Também é um diagnóstico estratégico, ou seja, precisa entender o que de uma e de outra converge e o que de uma e de outra diverge para poder adotar as estratégias. Porque quando existe uma fusão, a gente tem 2 diretores, 2 presidentes, a gente tem, para cada área, a gente tem pessoas a mais, entendeu? Então, quem dessas pessoas, já que a gente vai fundir, quem dessas pessoas a gente vai aproveitar e quem que a gente não vai aproveitar? Quais áreas a gente precisa ter um olhar mais especial, mais estratégico do negócio, porque a área está um pouco capenga, e qual a área que está acima da média? A gente também usa o diagnóstico estratégico nessas situações de fusão de empresa. E uma boa ferramenta para o diagnóstico estratégico, para a gente apresentar, é a análise SWOT, que é a atividade que vocês têm que apresentar sexta-feira que vem também. O diagnóstico científico, ele é um pouco diferente, ele é totalmente baseado, diferente da análise SWOT, que é aquela matrizinha, ele é baseado em gráficos, em dados concretos, em indicadores, como eu estava falando para vocês, objetivos, metas, ou seja, ele é mais frio. O que eu faço no diagnóstico científico? Olha, sua meta de produção para esse ano era 80%, você não atingiu, você atingiu 60%, ou seja, você está abaixo da meta. Por quê? Por causa disso, aí eu vou elencando os fatores, ou seja, ele é mais frio, ele não considera muitos outros fatores estratégicos que a análise SWOT tem. É missão dada, missão cumprida, Capitão Nascimento, quando a gente fala de diagnóstico científico. É articulado exatamente em cima das regras estabelecidas para aquela ação, compara tempo, espaço, custo e transformações externas e externas. Era previsto que a empresa faturasse tanto, ela não faturou, qual o motivo de não ter faturado? Ou seja, indicador, totalmente. No diagnóstico científico, a gente utiliza muito gráficos, muitos indicadores. Permite comparação dos resultados do antes e depois, que foi esse exemplo que eu dei para o Luan, né? Fechamos de 2019 ruim, vamos fazer um diagnóstico no ano de 2021. A gente faz uma análise entre 2020 e 2021 para ver se a gente teve melhora ou não em relação a um ano ou outro. Deve ser utilizado para elaborar dados estatísticos, avaliar por posição em potencial, lucratividade, benefícios e diferenciais, tá? E o diagnóstico sistêmico, ou seja, toda vez que eu falo sistêmico, gente, quando eu demorei um pouco para entender o que era sistêmico. As pessoas, quando eu comecei a trabalhar, a pessoa falava, sistêmico, sistêmico. Aí eu tive um chefe que ele falou assim, olha,
e eu falei para ele que eu tinha dificuldade de entender, ele falou assim, pensa no corpo humano. O corpo humano é um sistema, ou seja, um organismo. Para que ele funcione perfeitamente, todos os órgãos precisam funcionar. Se um órgão ter que parar de funcionar, o outro começa a ter deficiência. Então, se isso ajudar vocês, se vocês não tiverem a mesma dificuldade que eu tive, né, isso é uma boa dica. Quando a gente fala sistêmico, é o organismo, o corpo humano, todos os órgãos daquela organização funcionando perfeitamente bem. Nesse diagnóstico, irá buscar possíveis interligações das causas dos sintomas em outros subsistemas, ou seja, todas as áreas precisam estar fluindo. Ah, mas eu tenho um problema grande no RH. O RH dessa empresa não funciona bem. O RH não funciona bem? Será se isso não está impactando na área da qualidade? Será se isso não está impactando na área da engenharia, que foi a área que mais contratou nos últimos 6 meses? Será se essas contratações, esse recrutamento e seleção foi feito com a qualidade devida, já que a área de RH ela não é uma área muito boa? Então, ou seja, no diagnóstico sistêmico, a gente precisa entender se uma atitude não está interferindo na outra. Se um sistema macro, ele não interfere nos outros subsistemas. O foco deste diagnóstico é a causa raiz do problema. Ele sai da superficialidade, diferente do diagnóstico científico, onde, gente, você não bateu produtividade, a gente precisa bater produtividade, essa meta não foi atingida. No diagnóstico sistêmico, a gente vai fazer muitos 5 porquês. Por que não bateu produtividade? Ah, porque a gente teve um problema de máquina. Por que a gente teve um problema de máquina? Ah, porque faltou dinheiro. Ah, por que faltou dinheiro? Ah, porque a gente previu que ia gastar tanto esse ano e gastou tanto. Ou seja, a nossa previsão está errada. Por que a nossa previsão está errada? Ou seja, vai fazer muitos 5 porquês até chegar na causa raiz do problema e aí trabalhar essa causa raiz. Porque entende-se pelo diagnóstico sistêmico que uma vez que você trabalha a causa raiz do seu problema, todos os outros problemas eles vão ser resolvidos ou eles vão se tornar insignificantes perto daquele problema que é maior, que é a causa raiz. Tá claro, gente? Os tipos de diagnóstico? Falei muito rápido? Vão falando aí, pelo amor do Pai, Senhor, eterno, falem, porque senão eu vou falando que nem uma mateca. E aí, depois eu não sei se vocês compreenderam. Vocês estão muito caladinhos hoje por uma sexta-feira. Alguém mais? Só o Luan que entendeu? Diagnóstico sistema, ser o chato. É o cri-crizinho, né, Lu? É aquele que vai mais a fundo da história, né? Ele é mais profundo mesmo. O Zilene tá ok também. Jamison tá ok? Obrigada, Ok, professor. Zilene. Uhum. Bacana. Então, vamos lá. Vamos passar, tá? Instrumentos de diagnóstico. Tá bom, professora, a gente falou dos tipos de diagnóstico, eu entendi. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter que fazer essas análises todas? Você vai precisar de instrumentos para fazer isso, ou ferramentas como queira, né? E aí, quais são esses instrumentos? As entrevistas, entrevista mesmo, gente. Fechar a sala de reunião, convocar, mandar convite no Outlook. Primeiro, diagnosticar quem são as pessoas estratégicas que você precisa conversar para coletar essas informações. Aí, marcar as reuniãozinhas com a galera, fazer as perguntas chaves, anotar bastante. O consultor, gente, a estratégia dele é fazer perguntas poderosas e escutar mais do que falar. O consultor, ele só pergunta e ele deixa o entrevistado dele falar à vontade. O máximo que ele faz é conduzir, se a pessoa fugir do foco, ele tenta direcionar, mas ele escuta bastante. Conversas informais.
Gente, uma boa estratégia de diagnóstico organizacional é o famoso cafezinho na copa. Se vocês estiverem passando por uma consultoria, vocês vão ver que o consultor ele vai muito na copa ou vai muito no fumódromo também. Se for uma empresa que tem fumante, ele vai muito no fumódromo. Nesses ambientes, a gente coleta informações preciosas, porque a pessoa está à vontade, ela não percebe que ela está passando por uma inquisição, e ali está tomando seu café, fumando seu cigarro, ela vai desabafando ali, e o cara vai só coletando as informações e colocando no material dele também. Análise de organização, ou seja, fiz entrevistas, fiz conversas, aí, professor, ele vai colocar tudo no relatório e vai falar tudo para o chefe do cara. Não, gente, ele faz uma análise, faz um filtro de tudo aquilo que ele está recebendo de informação para ele poder colocar no relatório. Tem informações que ele vai descartar, porque vão ser irrelevantes, tem informações que ele vai considerar, sim, no processo. Comitês de inovação. Esses também são instrumentos de diagnóstico, ou seja, temos problemas na área da engenharia, vamos fazer um trabalho, vamos formar um comitê, tem um problema de comunicação na empresa, vamos fazer um comitê para trabalhar o endomarketing, a comunicação interna da empresa. Isso é um clichê dos diagnósticos organizacionais. Problemas de comunicação. Os funcionários não acham que são ouvidos, que as ideias deles são ouvidas, que os pleitos deles são ouvidos, que eles participam da tomada de decisão. E aí, uma boa forma de você coletar isso é formar comitê. Vamos fazer um comitê de endomarketing aqui dentro? Aí pega pessoas de diferentes áreas, junta todo mundo ali, e essas pessoas precisam desenvolver um plano de comunicação para a empresa alinhado, ou seja, vocês vão entender com os funcionários o que eles querem receber de informação. Tragam para a gente vai trabalhar essas informações também. O Luan fez uma pergunta aí, gente. Se o consultor ele trabalha de uma forma padrão para todas as empresas ou tem estilos de consultores? Tem estilos de consultores também. Tem os consultores que eles são mais técnicos, Luan, quando a empresa está mais focada para o diagnóstico científico. Então, normalmente são engenheiros, são pessoas... Engenheiros é porque tem mais afinidade com números, eu estou falando, mas às vezes uma pessoa de humanas que também seja muito boa de números, um cara de financeiro também. E aí, dependendo do que for solicitado da empresa, essa pessoa, ela desconsidera as informações informais que ela recebe nesse processo. Por exemplo, as conversas de café e de fumódromo. Ele foca muito nos indicadores. Então, esse é um estilo. Quando tem uma consultoria que a pessoa quer fazer o sistêmico, por exemplo, aí é um outro estilo de consultoria. Às vezes, Luan, dependendo do tamanho da empresa, vai um grupo de consultores, não só uma pessoa. Vai um grupo, cada um com a sua especialidade, para que ele aprofunde em determinadas áreas. Porque muitas vezes um consultor só, ele não consegue... Se for um diagnóstico, ele precisa fazer um diagnóstico sistêmico, científico, precisa levar uma equipe multidisciplinar para poder coletar essas informações. Porque, por exemplo, eu trabalho com consultoria de diagnóstico organizacional, mas eu não consigo fazer os diagnósticos científicos, técnicos. Eu não consigo pegar as análises financeiras, por exemplo, os balancetes e analisar. Não é meu expertise, eu não estudei para isso. Então, se a empresa precisar desse tipo de consultoria, eu vou ter que contratar alguém para essa pessoa fazer, porque não é meu expertise fazer. Fui clara, será, com você? Deu para entender? Deu para entender, Luan? Bacana. Workshop também é um outro instrumento de diagnóstico. O que é um workshop? A gente está com problema de produtividade, de desperdício. A gente produz, mas a quantidade de scrap que a gente tem, ou seja, de produto com defeito, é muito grande e afeta a minha produtividade. Então, a consultoria ela pode fazer um workshop
para estabelecer técnicas de melhoria de qualidade do produto. E aí vai levar lá um especialista, ele vai falar, vai fazer técnicas. E aí, gente, nesses workshops são fantásticos. O pessoal vai começar a dar exemplos, né? Consultor, porque aqui acontece assim, assado, porque o cara vai dizer como eles devem fazer. E aí ele vai falar, não, mas não funciona, porque aqui eles misturam matéria-prima com matéria usada, que não sei o que. Aí começa a desabafar. E vai ter uma pessoa lá que vai ficar só observando, coletando as informações da forma que as pessoas procedem nesse workshop. E o outro é o brainstorming. Vocês já ouviram falar nesse termo? É um termo em inglês muito usado para falar tempestade de ideias, né? Brain é cérebro, então tempestade de ideias. É você jogar uma informação numa roda de pessoas, de um comitê, falar, olha, a gente tem um problema, temos um problema de qualidade. A gente gera muito scrap. E aí eu vou trazer uma pessoa da engenharia, eu vou trazer uma pessoa da qualidade, eu vou trazer uma pessoa do RH, eu vou trazer uma pessoa do financeiro, vou montar um comitê multidisciplinar aqui. E aí, gente, eu preciso que a gente saia daqui com um projeto para a redução do scrap da empresa. Vocês vão trabalhar nesse projeto. Ou seja, tem cabeças pensantes ali, elas vão debater várias possibilidades e aí vão surgir várias coisas e dentre as várias coisas eles vão começar a botar tudo no funil dentro de que ideia é possível seguir adiante, de que ideia não é inviável, que não se pode seguir adiante. Então, o brainstorm ele também é um instrumento de diagnóstico, porque vai saindo tanta coisa, tanta ideia, tanta informação ali, que o consultor também consegue tirar muita coisa dali. E mais, gente, o brainstorm ele é legal porque quando ele trabalha com equipes multidisciplinares na solução do problema, ele gera empatia, porque você entende a empresa como um sistema, como um organismo mesmo. Geralmente, a gente começa a trabalhar, dependendo do nosso perfil, a gente começa a trabalhar em tribos, né? A tribo do RH, a tribo do financeiro. Então, às vezes, a produção está lá quebrando o maior pau, não está conseguindo atingir as metas, mas eu, como qualidade, eu estou super de boa. Então, assim, é como se o problema não me afetasse, porque eu estou dentro das minhas metas, eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu me propus como área. Só que eu não consigo entender que se a produção não produzir, o meu produto não vai para fora, não vendo, e isso vai impactar o resultado como um todo. Ou seja, essa visão sistêmica da empresa, muita gente não tem. E por isso que as empresas começam a ter essas quebras, né, de união, começam a trabalhar em tribos. Isso é bem característico, inclusive, aqui de Manaus. Eu até brinco com as pessoas nas empresas que eu vou fazer consultoria, que eu falo assim, eu acho que é porque a gente é índio, né? Então a gente tem mania de se separar em tribos, assim, né? A tribo dos Oiapoque, e aí a gente vai causando essa apartação. E quando você faz brainstorm, ou seja, o comitê de inovação e o brainstorm são ferramentas importantes, porque você vai unindo pessoas de diferentes áreas para a solução de um problema que eles entendem que não é deles. Mas você, como vai colocar, eles vão ter que resolver, eles vão ter que dar ideia, eles vão querer que aquilo seja resolvido, porque, ou seja, eles estão no projeto, eles começam a ter uma visão mais sistêmica do todo. É bem bacana, essas ferramentas são bem bacanas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante com o comitê, eu acho fantástico a gente colocar todo mundo junto, eles trazerem informação, porque a gente também tem a tendência muito de apontar o dedo, né? Ah, porque fulano não faz, porque Beltrano não faz, porque ciclano não faz. Aí, quando a gente coloca a pessoa no sapato do outro, para ele entender as dificuldades do outro, para ele ter que negociar com as outras pessoas, aí, gente, é fantástico como as pessoas mudam o estilão deles, a forma de ver, de pensar, de entender como é que funciona. E é sensacional. Eu gosto bastante de trabalhar com essa questão do comitê e do brainstorm. São instrumentos que eu sugiro que vocês façam. E a outra técnica é a observação. Ou seja, o consultor ele vai passar dias dentro de uma empresa, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, passa meses dentro da empresa.
Ele vai fazer todas essas atividades que eu fiz, mas ele também vai observar bastante. Ele vai almoçar no refeitório, ele vai ver como as pessoas se comportam, ele vai participar de reuniões que ele não vai falar nada, a gente vai ficar, o que esse cara está fazendo aqui dentro dessa reunião? Ninguém chamou, ninguém tá. E ele vai estar lá participando. Ele vai descer, vai na loja para saber como é que funciona o atendimento. Se for empresa do comércio, ele vai ser cliente oculto. Vai chegar numa empresa que ninguém manda alguém lá dele comprar alguma coisa só para entender como é que funciona o atendimento daquela loja. Ou seja, ele vai observar bastante para fazer a coleta dele de informação. É como se fosse, não tem um programa de uma série, o Chefe Oculto, né, que o cara se disfarça? Não sei se vocês já viram isso. Esse programa, eu vou até resgatar algum episódio para a gente passar numa aula. Ele é uma forma de diagnóstico. Vocês já viram esse programa? Quem já viu? O Chefe Oculto, eu acho. Que o chefe se disfarça e aí ele começa a participar de várias atividades dentro Já da é empresa. o chefe Como é, espião. chefe espião, né? O Luan não Ele viu. se disfarça e entra na empresa como funcionário, geralmente de função bem baixa, e começa a ouvir os outros. Conversa, pergunta sobre a empresa, e lá quando ele descobre que tem falhas no processo, né, que ele não está sabendo, ele pega e começa a tomar decisões a partir dessas conversas que ele teve, né, dessa espionagem, assim dizendo. Isso mesmo. É uma forma de diagnóstico. Eu vou tentar puxar um episódio para a gente assistir numa aula. É bom quando a gente tiver tete a tete, né, de novo. Ou então eu mando para vocês pelo WhatsApp para vocês assistirem e a gente fazer um trabalhinho sobre isso. É bem interessante isso. É uma forma de diagnóstico também, ou seja, ele participa de muita informação ali, muita conversa informal e muita observação ele faz. E aí, no final, Luan, ele vai fazendo as observações dele, e aí ele chama. É bem emocionante, né, Jamison? Também no final, né? O fechamento da história é bem legal. Sim, é Eu bem vou bacana. separar. É bem bacana. Eu vou separar para vocês verem. Turma, até aí, ok? O que vocês entenderam da aula? Tem dúvidas? Jamison, Rosilene, Luan. Para mim tá tranquilo, professor. Assim, eu acho que esse instrumento diagnóstico realmente acho que as empresas fazem quando elas sentem a necessidade ou percebem que está tendo alguma coisa de errado, talvez na empresa, né? Não consegue identificar e tentam chamam uma consultoria, alguma coisa assim, para poder identificar onde está tendo o problema, né? Realmente, em empresa grande que acontece isso, né? Quando o dono não tem a visão real das coisas, né? Chega para ele só o resultado. Exato. Quanto mais alto a gente está, mais solitário a gente fica também. Por quê, né? Porque você vai ser meio que sendo blindado mesmo, né? Porque não tem condição de tomar conta de tudo, né? São seres humanos também, então tem essa dificuldade. Bem, esse é o conteúdo que eu tenho para hoje. Eu vou passar uma atividade para vocês e depois, antes da atividade fechar, eu queria conversar um assunto com vocês. Vamos lá. Qual é a atividade? Com base no conteúdo sobre diagnóstico organizacional, desenvolva uma resenha sobre qual a sua percepção em relação à técnica, considerando os itens abaixo. Em que momento você utilizaria dentro da sua organização o diagnóstico organizacional? Quais os impactos e entraves poderia encontrar para aplicar um diagnóstico? Se imagina você contratando uma consultoria e de que forma que isso ia ser recebido? E aí vai listando, gente. O que vocês acham de que forma que vocês iam encontrar que isso ia impactar na empresa, seja positivo ou negativamente, e se vocês teriam entraves, ou seja, teria aceitação desse processo. E, no seu ponto de vista, quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar um diagnóstico organizacional com uma consultoria externa e interna? Vantagens e desvantagens.
São 3 tópicos que vocês têm que fazer uma resenha de 20 linhas falando sobre esses 3 tópicos que a gente está colocando aí. Tá claro?